Que alegria poder oferecer esta devocional como uma dieta para a nossa vida de culto familiar, para que possamos, nestes dias que temos vivido, sermos encorajados pela palavra de Deus, e especialmente neste dia do Senhor, que é o dia que nós estamos publicando essa devocional, que você possa receber este alimento em sua alma e partilhar deste alimento com a sua família, alegremente, conversando sobre as coisas do reino e sendo estimulado a uma vida de obediência a Cristo. Nós temos estudado os Salmos de Romagem e hoje nós vamos estudar ou refletir de forma muito breve no Salmo 123. É um salmo, um cântico de romagem, mas que tem um aspecto de lamento, uma solicitação pelo auxílio divino. E os 4 versículos deste salmo dizem assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo ilumine nossos corações. Senhor Deus, esta é a Tua santa lei inspirada para que seja de enorme benefício para cada um de nós, mas nós não temos como tirar nenhum proveito dela se o Senhor não abrir o nosso entendimento e inclinar os nossos ouvidos por força do Espírito e eliminar os grilhões e cadeias que tantas vezes bloqueiam a interpretação espiritual das Tuas verdades. Opera em nós à medida que ouvimos esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Como nós estávamos falando, esses salmos de romagem tantas vezes pareciam ser salmos que apenas se alegravam e celebravam a Deus pelos grandes feitos que Ele já fez. Mas curiosamente aqui no meio dessa sessão dos salmos de romagem, encontramos aquilo que é um salmo de lamento. Um lamento de um povo que estava vivendo uma situação terrível. Mas antes de falarmos dessa situação terrível, lembremos que este povo nunca esquece quem é Deus, o Deus que ouve lamentos. Logo no início do salmo, o salmista inicia dizendo: A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Ele faz aquilo que nós tantas vezes simbolicamente fazemos quando erguemos os nossos olhos para o céu em busca de algo que está além de nós. E este salmista não está falando com o universo, com o destino, ele está falando com o Deus, Criador de céus e terra. Como um verdadeiro israelita, ele conhecia o Deus Yahvé, o Deus que tem se manifestado ao povo de Israel e a toda a criação desde os primórdios dos tempos. E é interessante o fato de que ele diz que esse é um Deus que habita nos céus. Como um israelita, ele sabia que o tabernáculo e o templo eram aquelas habitações terrenas que guardavam ali símbolos da habitação de Deus, como por exemplo o lugar santo e o santo dos santos, que tinham a arca da aliança, os querubins e coisas que representavam a presença de Deus no seu povo. Mas ele reconhece que esse Deus não está limitado à terra. Ele é o Deus que habita os céus, é o Deus que transcende a criação e que ocupa todos os lugares deste universo criado, porque Ele é um Deus transcendente. E por ser um Deus transcendente e maior do que todas as coisas, nele reside poder para lidar com os nossos problemas. É tão importante que nós nos lembremos disso. Para que tenhamos um Deus que seja capaz de lidar com os nossos problemas, Ele precisa ser maior do que todas as coisas, mais poderoso do que todas elas e criador delas, dando a elas o seu propósito. Mas para que Ele está clamando a Deus? Qual é o problema? Veja que no versículo 3, ele repete essa ideia da misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. É um clamor de alguém que está realmente muito desesperado. Desesperado pelo quê? Nós estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Nós não sabemos exatamente quais são as circunstâncias que estavam acontecendo aqui na vida de Israel. Mas o fato é que eles haviam chegado no limite das forças deles. Eles não aguentavam mais o tipo de escárnio e soberbo que era promovido por aquelas pessoas que estão ao seu redor. O tipo de linguagem aqui tem levado muitos estudiosos a deduzirem que este salmo foi um salmo escrito no período pós-exílio babilônico, aproximadamente no ano 6º antes de Cristo.
E para nós lembrarmos um pouquinho da história, e faz bastante sentido, nós estamos falando daquele momento em que o povo de Israel, após ter passado 70 anos no cativeiro babilônico, sob a opressão de homens como Nabucodonosor, como Dario e tantos outros, este povo que havia tido a sua identidade abalada, havia perdido toda a sua força, todo o seu vigor por causa do seu próprio pecado. Agora esse povo havia sido liberado. E você pensa, bom, agora que eles foram liberados do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, as coisas vão voltar ao normal. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Quando nós lemos no livro de Esdras e Neemias, que aqueles reformadores conduziram o povo agora para reconstruir as muralhas de Jerusalém, novamente ali eles foram assediados por outros inimigos. Nós lemos no livro de Neemias homens como Sambalate, como Tobias, como Gesem, que noite e dia e noite, ajuntavam seus pares para zombar dos construtores de Jerusalém. E não somente isso, mas para ameaçá-los, ameaçar a sua integridade, de que poderiam fazer algo mal contra eles. E não é à toa que a história de Israel sempre foi permeada por zombadores. Se você voltar bastante, você vai lembrar da história de Noé, que as nossas crianças se lembram. Nos dias de Noé, quando aquela família foi convocada por Deus para construir uma arca gigantesca, enquanto construíam, as pessoas ali ao seu redor, aqueles moradores da terra e aqueles homens que não tinham temor do Senhor no coração, zombavam de Noé e de seus filhos. Olha, eu sei que zombaria, escárnio é uma coisa que acontece muito no nosso mundo, e muitas vezes nós somos alvo disso. Podemos ser zombados por diversos fatores sociais. Alguém pode ser zombado, escarnecido por causa da sua origem social, por causa da sua cor de pele, por causa das suas posses e talvez da sua ausência de conquistas públicas. Existem tantos motivos pelos quais as pessoas têm sofrido toda sorte de ismos por aí, como racismo e outras coisas. Mas a verdade é que para nós que pertencemos ao povo de Deus, poucas coisas são tão graves quanto enfrentarmos o desrespeito por sermos seguidores de Jesus. O Senhor Jesus Cristo já havia alertado os seus discípulos de que eles seriam zombados e escarnecidos por serem seguidores dele. Que os reis, governadores os perseguiriam, fariam chacota pública, seriam humilhados, justamente por serem seguidores daquele que possui a mensagem da verdade. E isso às vezes é difícil para nós, é muito difícil nós nos acostumarmos com isso. Muitas vezes nós sentimos que fazer a coisa certa deveria nos trazer honra. Afinal de contas, nós pertencemos a Deus e professamos a verdade. Mas esse mundo corrupto é especialista em virar as coisas de cabeça para baixo. E a injustiça de servirmos a Deus e sermos maltratados por isso, muitas vezes é algo que vai machucando nossas consciências, especialmente quando os nossos zombadores parecem estar vivendo uma vida tão boa, uma vida regalada, uma vida que parece que eles não têm tantos problemas quanto nós. E não se engane, o desprezo do mundo ao nosso redor tem sido uma das principais armas de Satanás para nos levar ao desânimo, para nos levar ao cansaço e até mesmo à amargura que nos leva a desistir. Eu cresci numa igreja e que tinha muitos amigos cristãos, mas alguns deles no período que chegaram na universidade não aceitavam ser tratados como um peixe fora d'água, não gostavam dessa ideia de serem zombados por serem crentes, por serem de igreja, e alguns deles foram ficando pelo caminho, preferiram se juntar à maré e se levantar com aqueles que se rebelam contra Deus. E alguns desses meus antigos amigos hoje são opositores ferrenhos do Evangelho. Isso me entristece muito e me faz me lembrar que muitas vezes eu mesmo fui desanimado e fui desencorajado a persistir no caminho da fé, porque eu não queria ser um ponto fora da curva. Você, crente que está me ouvindo nessa manhã, não se esqueça que Satanás é ardiloso e ele vai fazer isso ativamente para tentar nos tirar do caminho de Deus, para nos tirar da esperança. Talvez você possa pensar hoje que na sua família a rejeição é muito difícil de lidar, mas seja corajoso, seja resistente. O Senhor prometeu ser conosco, inclusive quando o caminho fosse estreito. Como foi que o salmista encontrou solução? Como é que ele tentou resolver a sua situação diante de tanto escárnio?
Aqui o salmista, ele traz uma cena muito curiosa no versículo 2. Ele diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que cena interessante, não é mesmo? Aqui ele está falando daquela cena de um servo ou de uma serva que ficava o tempo inteiro observando a mão do seu senhor, do seu empregador. E por que eles faziam isso? Bom, por uma variedade de razões. As mãos desse senhor gesticulavam as ordens, apontavam aquilo que deveria ser feito, e eles atentamente ouviam os gestos dessas mãos. Essas mãos eram as mãos que também davam o salário, que distribuíam as provisões. Ou seja, a figura da mão de um senhor, ela é muito importante. E todo servo que queria ser diligente, e todo servo que queria andar na linha, estaria bem atento à mão do seu senhor. O que é que esse versículo está nos ensinando? Que apenas nós devemos ficar atentos àquele que nos dá ordens? Não. Nós devemos estar atentos àquele de quem nós somos totalmente dependentes. Eu e você, que nesse momento estamos sofrendo no mundo, nós somos totalmente dependentes da mão daquele que tem todo o poder em suas mãos, que governa os tempos, que decreta os acontecimentos. A mão deste Senhor que é rei sobre todas as coisas, que é providente, que controla tudo, mas é também uma mão cheia de misericórdia para com os seus servos. É uma mão que muitas vezes parece nos tardar os seus tempos, mas ela nunca falha, porque Deus tem o tempo certo para reger todos os acontecimentos do universo, e inclusive para derramar misericórdia sobre nós. Esse é o tema principal do Salmo. O salmista levanta os olhos para Deus, porque Deus é misericordioso. Esse era um dos principais atributos de Deus, pelos quais ele era conhecido no meio do seu povo. Um Deus pactual é um Deus de misericórdia, um Deus que não se esquece de nós, um Deus que ainda que governe todas as coisas, Ele não se esquece dos seus pequeninos, a quem Ele criou e a quem Ele decidiu salvar, fazendo de nós um povo para si mesmo, para a sua glória, e um povo com que Ele cuida de forma detalhada. Eu e você não podemos nos esquecer que esse grandioso Deus é o Deus que cuida de nós como um Pai amoroso. Se você quer conhecer misericórdia, você precisa conhecer a história do que Deus tem feito pelo seu povo. Desde o momento que Ele se revelou a Abraão, ali em Gênesis 12, Ele se apresentou como um Deus misericordioso, um Deus que antecipou que esse povo iria sofrer, por exemplo, na escravidão do Egito, mas que por ser o seu povo, um povo com quem Ele estava fazendo uma aliança, Ele não se esqueceria deles quando clamassem, quando chorassem no meio da escravidão dos egípcios. E Ele assim o fez. Vez após vez, Deus foi levantando mediadores, homens como Moisés, homens como os próprios juízes, que foram homens que libertaram o povo quando eles choraram diante dos inimigos. Deus, vez após vez, manifestou o seu cuidado. O nosso Deus é um Deus que sempre, sempre, sempre acolheu o seu povo e tem feito isso conosco até hoje, mesmo quando as coisas parecem fugir ao nosso entendimento. Eu lembro-me de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de um jovem nobre que possuía muitas propriedades, possuía uma mansão e inclusive várias propriedades numa certa cidade, e por algum motivo ele passou um tempo longe da sua terra, e quando ele voltou, esse filho dessa nobre família, ele não era mais reconhecido pelos inquilinos, pelos moradores daquela terra, inclusive foi bastante maltratado quando tentou se aproximar de alguns deles. E a história conta que um dia ele saiu para caçar e ele se perdeu no meio da floresta, começou a chover, ele ficou perdido e ele voltou tarde da noite e ele não conseguiu achar o caminho de casa e começou a bater nas portas de algumas cabanas e choupanas por ali, pedindo que os moradores o aceitassem, ou pelo menos o ajudassem, mas ninguém o reconhecia, e todos eles achavam que era apenas um pedinte, um mendigo que estava importunando a tranquilidade daquela vizinhança, até que ele bateu na porta de uma viúva muito pobre, e ela o recebeu, o acolheu, e ali cuidou dele, e lhe deu roupas limpas e secas, ainda que roupas muito humildes, o serviu um prato de comida, e cuidou dele. Ele agradeceu bastante, e
continuou na sua caminhada até que achou a sua casa. No dia seguinte, ele entra naquela cidade novamente, agora com toda a sua comitiva, com seus cavalos, com toda a sua importância e pompa, e quando ele vê a porta daquela senhora, ele decide parar ali, ele bate na porta, e aquela mulher ficou surpreendida em perceber que o homem que ela havia ajudado na noite anterior era o nobre, filho do nobre daquela cidade, e ele com muito amor agradece o cuidado que aquela mulher teve e pergunta por que ela cuidou dele, e ela então conta a história de um filho dela que servia no exército, estava em alto mar como um marinheiro, e ela tinha muita pena do filho, e quando viu ele naquela mesma situação, ela decidiu ajudá-lo. É uma história muito bonita de misericórdia. Mas quando eu penso numa outra história parecida com essa, de um senhor de uma terra que passou muito tempo distante, e quando ele veio para os seus e não foi recebido pelos seus, quando os seus pais estavam com ele ali no colo como um bebezinho, bateram de porta em porta e foram rejeitados por todos ali, em todas as estrebarias possíveis, até que o único lugar que eles conseguiram encontrar foi uma manjedoura para que pudessem repousar o nobre bebê, o rei e dono deste mundo, de todas as propriedades. Ali nós temos a cena do Deus que veio para nós, mas foi rejeitado por todos os homens. Se você quer falar de rejeição, se você quer falar de zombaria, olhe para aquele que não deveria ter motivo algum para ser zombado, mas foi zombado por todos nós. O Senhor Jesus Cristo pagou um altíssimo preço, viveu uma vida de desprezo diante dos homens, e naquele momento auge da sua cruz, ninguém, absolutamente ninguém ficou ao seu lado. Ali naquele momento, o próprio Pai virou a sua face, pois não podia contemplar a realidade do pecado que havia sido lançado sobre o Filho como maldição, aquele que morreu no maldito madeiro em nosso lugar. Por que Jesus fez isso? Para resolver o nosso real problema. O nosso real problema não era a rejeição dos homens, era a rejeição do santo Deus. Nós éramos tidos como impuros, como inválidos diante de um Deus santo, mas Jesus se colocou na cruz para levar sobre si nossa iniquidade, nossa culpa, para se fazer injusto ali, para que nós recebêssemos a sua justiça, e assim nós fôssemos justificados e aceitos por Deus, agora feitos santos à imagem e semelhança do Filho de Deus. Isso é o que nós chamamos de misericórdia. Misericórdia é quando alguém decide fazer por outra pessoa aquilo que aquela pessoa não merece em hipótese alguma. Deus sabia que nós só merecíamos condenação, mas Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nós que agora crescemos nele, recebêssemos dele não mais a morte, mas a vida eterna. Isso é misericórdia. Por que Deus fez isso por nós? Apenas para que tenhamos um lugar no céu? Não. Para que nós possamos fazer por outros a mesma coisa que Ele fez por nós. Em vez agora de sermos os que desprezam, os que zombam, os que são promotores do escárnio, não. Deus quer que nós sejamos promotores de misericórdia. Assim como aquela senhorinha viúva e pobre abriu a casa para aquele jovem, nós devemos abrir o nosso coração para outros. Por quê? Porque Deus abriu o coração dele para nós. Se nós queremos experimentar da bondade de Deus nesse mundo, nós devemos ser promotores de misericórdia para com os nossos irmãos, para com os nossos amigos, para aqueles que ao nosso redor nesse momento estão tão desesperados e tão aflitos. Nós temos recebido tanto da parte de Deus na cruz do Calvário. E eu te pergunto, você é uma pessoa que tem exercido misericórdia? Sim, talvez você tenha recebido muito desprezo e escárnio por ser crente nesse mundo, mas agora que você é um amado de Deus, alvo da salvação de Deus, você tem compartilhado desse pão com outros, dessa roupa seca, esse abrigo que realmente pode trazer alívio ao sofrimento daqueles ao nosso redor? As pessoas estão precisando receber as palavras de vida, elas estão precisando receber as palavras de um Deus que tem sido misericordioso em Cristo Jesus para com esse mundo. E como derivação disso, também existe a misericórdia material, aquela que exercemos para com os nossos irmãos que estão aflitos ao nosso lado, para que eles possam receber da parte de Cristo todo o conforto que é possível ser recebido nesse mundo. E assim todos nós seremos consolados enquanto aguardamos a mão do nosso Senhor. A mão final de misericórdia, aquele dia no qual Jesus Cristo voltará para nós, e ali receberemos de forma cabal e final todo o consolo que a nossa alma tanto anseia. Nós queremos receber descanso,
descanso eterno na presença de Deus, descanso da zombaria, descanso do escárnio, descanso dos fardos desse mundo. Deus fará isso. A sua mão está apontando os tempos e nós estaremos na presença dele. Que essas palavras hoje possam consolar, confortar o seu coração e incentivá-lo a ser uma pessoa misericordiosa para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.